Nuage. It's everywhere. Fala pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença de todos presentes aqui hoje. A gente estava esperando só alguns minutinhos aí para que todo mundo entrasse, né? Uns 5, 6 minutinhos aí. Mas eu acho que, como já tem uma galera esperando que a gente poder começar, eu já vou dar início com uma apresentação. É para trazer um contexto para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FinOps, né? Como que a gente consegue reduzir os desperdícios dentro da cloud, para que a gente consiga, de fato, né, maximizar o ROI dentro da AWS. Fiz uma apresentação bem interessante aqui para vocês, e aí fiquem super à vontade para poder tirar dúvidas aqui no chat, tá bom? Qualquer momento a gente vai estar sempre dando uma olhadinha para ver se tem alguma dúvida. Estou com uma equipe aqui por trás também para poder dar uma analisada, quando vocês estiverem com algum questionamento aí, para que a gente possa responder. Eu vou iniciar de fato aqui a apresentação, e aí eu gostaria até de pedir para vocês que vocês confirmassem aqui no chat se vocês conseguem visualizar a minha tela, beleza? Mas enquanto a gente está já carregando isso, eu queria trazer um roadmap, né, de como vai ser exatamente essa apresentação. No início dela, eu quero falar um pouquinho, de maneira bem breve, sobre mim, fazer uma apresentação sobre como é meu dia a dia, com o que eu normalmente atuo e etc. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre Nuage, então, quem nós somos, como a gente pode apoiar vocês, qual que é o nosso contexto de parceria, principalmente com a AWS. Vamos entrar bem a fundo em relação a o que é FinOps e como que a gente consegue trabalhar ele da melhor forma possível para que a gente consiga trazer a otimização de custos dentro da AWS e aí trazendo algumas ferramentas que são bem interessantes dentro da AWS e podem apoiar a gente nesse processo, tá? E ao fim a gente tem algumas coisas bem interessantes para vocês. A gente vai trazer aí tanto um sorteio, tá? De um projetor, então fiquem até o final para que vocês consigam participar. É um projetor muito legal mesmo. E além disso, a gente tem vários benefícios que a gente consegue desbloquear da AWS através da nossa parceria com a Nuage. Então, dando início aqui, pessoal, de fato, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu me chamo João Paulo, hoje faço parte do time de soluções aqui dentro da Nuage. Atuo em dos três principais segmentos de tecnologia, então tenho especialidade em infraestrutura cloud e principalmente AWS. Além disso, desenvolvimento de softwares, e aí são softwares que são cloud native, que a gente chama, que é o software que ele já é pronto para poder aproveitar dos benefícios que a nuvem tem para entregar. E também a camada de dados, seja estrutura de dados de aplicações, mas também ambientes analíticos e principalmente inteligência artificial. Então, todos esses pontos tenho especialidade, atuo, e meu dia a dia, ele é voltado para entender as necessidades dos clientes e traduzir isso na melhor tecnologia possível para o cenário dele. Então, estou 100% à disposição aqui para vocês. Caso após o webinar vocês tenham interesse em qualquer item desses que eu vou falar aqui e eu vou passar, estou 100% à disposição para poder entrar a fundo, entrar no detalhe, entender e conseguir apoiar vocês nessa jornada da nuvem. Beleza? Agora falando um pouquinho sobre a Nuage em si, né? Quem ela é, o que ela faz. Hoje a Nuage ela fala dos três principais segmentos de tecnologia. A gente tem essa visão cross de fato. Somos uma das únicas e principais empresas que entra realmente a fundo nessa visão cross, onde a gente fala de infraestrutura em nuvem, e aí dentro do pilar de infraestrutura em nuvem, a gente atua em todos os aspectos, seja implementar estruturas do zero, reestruturar ambientes que já existem, otimização de custos, que é o objetivo de hoje. Então, a gente tem uma frente voltada para FinOps e uma jornada também alinhada a essa estratégia, que vocês vão conhecer hoje também. Pilar de dados, onde entra todos os aspectos de estrutura de dados de aplicações, ambientes analíticos, onde a gente vai trazer toda a camada de Business Intelligence, camada de Analytics, inteligência artificial, para que a gente, além de trazer um ambiente analítico para o cliente, consiga trazer um ambiente de predição também. Então, saber como que vai estar o meu ambiente, o meu faturamento, ou qualquer outra coisa, daqui 3, 6 ou 9 meses também. E o último pilar, que é o desenvolvimento de aplicações. Então, como eu comentei, na minha área de especialização, está muito alinhado com o dia a dia da Nuage. E aqui nesse pilar de desenvolvimento de aplicações, a gente faz tanto o desenvolvimento de aplicações do zero, como também refatorar aplicações que já existem para que elas realmente consigam usufruir dos que a gente tenta entregar.
E além disso, nesse pilar, desenvolvimento de esteira DevSecOps e sustentação dessa esteira. E além disso, João, o seu áudio ficou um pouco ruim para nós. Vocês ainda estão me ouvindo? Está um pouco ruim. Não sei porque meu plano acabou descarregando aqui. Deixa eu só pegar aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Agora o meu áudio está melhor? Dá para me ouvir? Bem melhor, sim. Perfeito. Bom, pessoal, dando continuidade, então, essa é a visão cross do que a Noage consegue trabalhar e entregar aqui de apoio a vocês, tá? E vocês podem observar que ali embaixo a gente também destaca outras duas frentes. Por que elas estão separadas? Porque em cada um desses pilares a gente consegue conectar ferramentas, estratégias, tecnologias e até mesmo serviços da AWS de segurança e conformidade para que, trazendo todo esse ecossistema de itens, a gente consiga aumentar a postura de segurança de vocês, mas também a visão de inteligência artificial generativa. A gente tem alguns webinars no nosso canal do YouTube que vocês podem analisar depois, e aí a gente vai fazer vários durante o decorrer do ano, onde a gente traz muito sobre como que a gente consegue trazer impacto e benefícios para as empresas e para seus colaboradores no quesito de produtividade com inteligência artificial generativa. E é justamente por isso que a gente coloca de fora, porque a gente consegue conectar ela em todos esses âmbitos, seja infraestrutura, seja dados e seja aplicações, a nível empresa e a nível colaborador. Beleza? Bom, então falei um pouquinho sobre a Noage, o que a gente faz de fato, só que agora eu quero dar um pouquinho do contexto de como funciona essa parceria da Noage com a AWS. Hoje, a gente faz parte do ecossistema de parceiros da AWS, e, fazendo parte desse ecossistema, a gente atua implementando projetos para os clientes. Porque hoje, a AWS, até por compliance, ela não coloca a mão na massa no ambiente dos clientes. Então, ela tem um ecossistema de parceiros, que são várias empresas que são certificadas e, de fato, atestadas de know-how e especialidade com tecnologia AWS, e todo esse ecossistema de parceiros que, de fato, implementam os projetos para a AWS. E, neste contexto, a gente tem várias conquistas que a gente gosta muito de destacar. Hoje somos parceiro de nível Advanced, que é um dos maiores níveis de parceria da AWS. Temos também 8 competências que vão atestar, né, e demonstrar o nosso nível de especialidade com os segmentos dentro da AWS. Então, falando de segmento de tecnologia, a gente é atestado como especialista, de fato, em networking, DevOps, Data Analytics, Cloud Operations, Security e, principalmente, Migration. E falando do âmbito de empresas, a gente também é atestado pela AWS como empresa especialista para poder lidar com empresas de SMB, que é Small Medium Business, e educação para trabalhar com essas empresas desse segmento. Além disso, a gente tem 10 SDPs, que são certificações que atestam nossa especialidade com serviços específicos da AWS. Então, dos principais serviços que você vai ver sempre presentes nas arquiteturas, a gente também tem 10 certificações desses serviços. E aí, numa visão de competências e certificações, SDPs, etc., a gente tem aí uma posição em todo esse ecossistema de parceiros, que são mais de 10 mil parceiros que fazem parte desse ecossistema. A gente está no top 3 Brasil aí, fazendo um ótimo trabalho em conjunto com a AWS. Bom, pessoal, queria trazer essa visão sobre quem é a Noage, para vocês poderem conhecer e saber como que a gente pode apoiar vocês, tá? Agora eu queria, de fato, iniciar com o tema do webinar de hoje, que é esse aspecto de otimização de recursos dentro da nuvem, que é um grande problema que a gente vem vendo há muitos anos já com a maioria das empresas, porque se a gente parar para pensar, a maioria das empresas que migram para a nuvem normalmente não tem plano extremamente bem consolidado e eficaz para realizar essa migração para dentro da nuvem. Então, assim, eu trouxe até esses números que eu peguei de um artigo na internet, depois posso disponibilizar para vocês, que hoje, mais ou menos 30% das empresas excedem o orçamento de cloud no primeiro ano. Porque quando está na etapa de migração para dentro da nuvem,
o planejamento que é feito, falta muitas informações o ambiente que a empresa tem antes de migrar e também a real visão sobre como esse ambiente vai custar dentro da AWS. Porque se você não sabe como, de fato, está esse ambiente dentro da sua empresa e todas as suas nuances e as suas características, você não consegue montar o melhor plano possível para realizar essa migração para dentro da nuvem. E aí, acontecem diversos fatores, como, por exemplo, 35% dos gastos em nuvens, eles são desperdiçados. Isso em média, tá? Por quê? Porque, às vezes, os recursos que estão sendo provisionados dentro da AWS, eles estão sendo provisionados de maneira errônea. Então, é justamente esse ponto que a gente vai bater na tecla hoje, que a gente precisa, quando fala de nuvem, quando fala de FinOps, ter um plano muito bem consolidado, ter muita clareza e transparência sobre os recursos que você vai provisionar lá dentro. E, por último, outro número que eu trouxe para vocês é que 60% não possuem visibilidade clara dos custos por time, porque não faz o ambiente estar guiado da maneira correta, essa segregação de contas para cada time, para cada produto, para cada estrutura que você tem dentro da sua empresa. Então, todos esses aspectos que eu trouxe aqui, eles são muito importantes quando a gente fala de custo em nuvem. E aí, falando dos principais erros que a gente encontra, e aí até por conta da minha experiência aqui como arquiteto, e meu dia a dia ser repleto de reuniões com diversas empresas, diversos clientes que trazem essas dores para a gente consegue elencar os principais que a gente se depara ali no dia a dia, nas empresas e etc. O primeiro deles é em relação a recursos ociosos. Então, assim, instâncias S2 ligadas 24/7, sem carga de trabalho. Então, às vezes, a gente pode encontrar, e eu vou falar disso também, possibilidades de você criar um agendamento automatizado de ligar a instância quando ela deve ser ligada e desligar quando você não precisar mais dela. Por quê? A AWS, ela te cobra por hora de uso de instância. Ou seja, se você não está utilizando uma instância em determinado período e você consegue fazer esse trabalho de ligar e desligar ela quando é necessário de fato, você vai conseguir reduzir o custo aqui drasticamente. Porque você imagine uma aplicação que você só utilize ela de 8 da manhã às 6 da tarde. Isso é muito comum com o ambiente de desenvolvimento, sandbox, etc. Então, imagine esses ambientes, por exemplo, onde você deixa ele ligado 24 horas por dia, e aí você consegue fazer um trabalho onde você vai deixar ligado apenas 8 horas por dia. Ou seja, você reduziu de 24 horas, né, uma visão de 24 horas que ele está ligado o tempo todo, para apenas 8 horas. Ou seja, são 16 horas a menos ali no dia, e isso no mês causa um impacto muito grande. Então, esse é um ponto. Outro ponto também de recursos ociosos é EBS, volumes EBS que não estão sendo utilizados. Então, muitas das vezes, ao longo dos anos que você está utilizando recursos dentro da nuvem, você vai ter vários EBS que vão sendo atachados às instâncias, só que em determinado momento ele cai no desuso, porque você começou a utilizar outro, implementou outro ali, e aí os antigos eles vão ficando. E quando você vê isso em escala, ou seja, quanto mais eles vão crescendo e aumentando, o impacto que ele causa para você no aspecto de custo é muito alto. Então, é outro ponto que a gente vê muito acontecer na maioria das empresas. Load balance órfão, consumindo budget silenciosamente. O que isso quer dizer? Às vezes você criou um load balance ali, configurou ele para poder rodar na sua aplicação, mas por algum motivo você trocou esse load balance, implementou outro, provisionou outro, ou até mesmo a aplicação que utilizava aquele load balance, ela não existe mais. Você desprovisiona a aplicação, mas o load balance fica ativo. Isso também gera um custo. Ou seja, mais um aspecto que a gente vê na maioria das empresas ali como um grande gap, gerando um custo que não deveria. Outro pilar, superdimensionamento. Então, a gente vê muito na maioria das empresas instâncias como, por exemplo, uma T3.2x Large, rodando aplicações que eu conseguiria rodar em uma T3 Medium. Só que por que isso está acontecendo? Porque as empresas não têm visibilidade real do consumo que ela está tendo ali com aquela aplicação X, o poder computacional que ela está utilizando. Então, é outro aspecto que a gente tem que analisar muito bem. Trouxe algumas ferramentas que a gente consegue utilizar e elas apoiam muito justamente nessa transparência que a gente precisa ter.
tá? E outro ponto é que algumas empresas até elas têm medo de falta de performance, né? E leva gastos 3 a 5 vezes maiores do que deveria. E aí a gente consegue resolver isso de duas formas. Primeira forma é realmente identificando o padrão de uso da aplicação, para ver se ela realmente precisa dessa segurança toda com uma instância muito maior. E o outro ponto é começar a trabalhar com aplicações com autoscaling. Então a gente consegue configurar ali no modelo até mesmo tradicional da nuvem, um serviço que chama autoscaling em conjunto com o load balance, que ele automaticamente, o load balance identifica a quantidade de carga de trabalho que você está recebendo, ou seja, a demanda na sua aplicação, e quando você precisa aumentar, automaticamente o load balance ele manda uma mensagem para o autoscaling e ele cresce a quantidade de instâncias que você tem dentro do seu ambiente. Não precisou mais, ele vai e reduz. Isso é muito, muito bom, porque no momento de pico, sua aplicação ficou disponível. E no momento que ela está mais ociosa, as suas instâncias reduziram drasticamente, gerando um custo muito baixo para você. Então, é outro fator que a gente consegue atacar para reduzir custos aqui. E a gente vê isso acontecendo muito na maioria das empresas. E o último pilar que eu trago aqui também é falta de visibilidade e governança. Então, ambientes sem tags, ambientes sem alocação de custo por time, sem budgets bem definidos, ou seja, os orçamentos para cada recurso, para cada produto, para cada aplicação. Então, assim, você não tem essa visibilidade. E aí, cada equipe provisiona sem entender qual que é o impacto financeiro que o provisionamento daquele sistema, daquela aplicação, vai causar de fato. E aí, a gente só vai descobrir isso ao final do mês e na maioria dos casos a gente vai ter surpresa com esse custo. Então, quis trazer esse overview dos principais erros. Claro que a gente tem inúmeros outros que a gente consegue atacar, mas esse aqui é a maioria das empresas que não tem maturidade com o FinOps, acaba passando, né, por esse problema. E a gente está aqui justamente para poder ajudar vocês nisso, tá bom? Dando sequência aqui, eu queria explicar para vocês o que é o FinOps, né? Que a gente chama aí, a gente fala bastante dele, mas eu imagino que algumas pessoas elas não saibam de fato o que ele é. Mas basicamente o FinOps, em sua tradução da sigla, né, é Financial Operations, que é basicamente a cultura que conecta finanças, tecnologia e negócios, né? Ou então, em resumo, finanças e operações. Por que isso é importante? Porque quando eu conecto finanças com operações, ou seja, a tecnologia e o negócio, eu vou trazer uma visão muito conectada ao negócio do cliente. Porque quando a gente fala apenas de tecnologia e a gente se prende a ela, muitas das vezes ela não vai ser eficaz para o meu negócio em específico. Ou seja, eu preciso entender o meu negócio para que eu consiga conectar a melhor tecnologia possível. E conectando a melhor tecnologia possível, eu trazendo a transparência daquela tecnologia para que eu consiga ter uma visão financeira assertiva sobre ela, para que eu consiga, desta forma, calcular o meu ROI. Porque como que eu vou ter uma visão de fato de um retorno sobre o meu investimento em tecnologia se eu não tenho clareza do custo que ele me traz? Ou seja, eu tenho um produto que eu entrego para o meu cliente, eu tenho o meu faturamento, mas eu não sei de fato qual que é o custo que eu tenho com a minha tecnologia. Por isso que o FinOps é tão importante, porque ele vai unir tudo. Ele vai unir as finanças com a tecnologia e esses dois alinhados ao seu negócio. E é aí que você, de fato, consegue calcular o seu ROI da melhor maneira possível. E até mesmo fazer algumas mudanças na estratégia que você está utilizando para que, de fato, você consiga ter um retorno sobre o investimento que você está fazendo. Então, isso é muito importante que você tenha essa clareza. Essa real visão do custo que você tem ali com a AWS da vida, com a cloud, etc. Tá? Então, se eu fosse trazer uma mensagem, né, um princípio central é que todos são responsáveis pelo uso da cloud. Então, o gerente de finanças, né, o CFO, ele tem que conhecer da tecnologia e o engenheiro de tecnologia, ali, o engenheiro de cloud, ele tem que conhecer sobre as finanças, sobre o negócio. Então, tem que ser uma via de mão dupla de fato. Todo mundo é responsável e é justamente isso que eu vou entrar agora. Que o FinOps, ele não se trata apenas de um conceito de tecnologia. O FinOps, ele é uma cultura. Então, quando a gente for trabalhar o FinOps dentro das empresas, o nosso principal objetivo é mapear o que a gente consegue reduzir, sim, é importante, mas principalmente trazer essa mudança de mindset,
que vai permear toda a organização. Então, desde o analista júnior de cloud até mesmo o CTO da empresa, ele tem que estar alinhado com a mesma cultura de FinOps. Porque quando todo mundo está na mesma página, a gente consegue realmente implementar o FinOps na empresa de maneira assertiva. Então, o primeiro pilar, quando a gente fala de FinOps como uma cultura, são pessoas. Então, a gente tem que ter equipes que são cross-funcionais, com realmente esse ownership financeiro. Então, assim, o engenheiro, e aí mais uma vez reforçando, eu acabei de falar isso, o engenheiro ele tem que entender de custos. E as finanças, então, os responsáveis pela parte de finanças têm que entender de tecnologia e, de fato, o motivo pelo qual aquele custo está sendo gerado. Então, esse é o primeiro pilar, que são pessoas. O segundo pilar são processos. Então, dentro de processos, a gente tem que criar ciclos contínuos de revisão, otimização e principalmente governança. E vocês vão ver que quando eu mostrar os pilares do FinOps e como funciona o processo contínuo, está muito alinhado com isso também. E aí, como que a gente faz isso? A gente pode criar dashboards em tempo real, por meio de algumas tecnologias e serviços que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, esse é um ponto. Realização de reuniões de governança, sejam elas semanais, quinzenais, mensais, trimestrais e até mesmo semestrais, para que você tenha sempre de perto essa visibilidade de quanto a sua tecnologia está gerando de custo para o seu negócio e qual que é o impacto que isso está trazendo para o seu ROI. Beleza? E o último pilar, mas não menos importante, e realmente é o mais importante, é o de tecnologia, que são tanto ferramentas AWS nativas, né? Nativas AWS, mas também parceiros especializados para você poder automatizar e, automatizando, você conseguir entregar a governança financeira. E aí, dentro disso, quando você traz essa cultura do FinOps, de fato, a gente consegue passar por várias etapas, como, por exemplo, maturidade crawl, que é a visibilidade básica. Então, é basicamente como se você estivesse caminhando ali dentro de uma visão de uma cultura FinOps, que é quando você está bem, bem cru mesmo, você não tem a cultura bem definida ainda dentro da sua empresa, você não tem os processos bem consolidados e você nem tem as tecnologias para poder te apoiar em todo esse processo. Então, é quando você está realmente muito cru ainda, você está ali engateando numa visão de FinOps, e a ideia é que a gente consiga fazer com que você evolua cada vez mais. Primeira etapa, e para a maturidade walk, que é basicamente andando, otimização ativa, que a gente consegue já trazer uma visão para o ambiente de vocês, onde a gente vai ter, primeiro, uma melhor transparência, ou seja, a gente vai conseguir trazer para você o que realmente está sangrando ali no aspecto de finanças, né? Tá gerando de fato essa dor para vocês. Além disso, começar a implementar tecnologias, e aí justamente através dessas tecnologias que você vai conseguir ter essa visibilidade, e além disso, algumas delas já vai conseguir fazer com que você tenha otimizações. Por exemplo, num aspecto de tecnologias, a gente consegue utilizar algumas para que a gente consiga configurar o desligamento dos ambientes, que foi o que eu comentei anteriormente. Então, eu quero pegar meu ambiente de desenvolvimento e meu ambiente de homologação e eu vou ativar nele o desligamento automático das máquinas e quando elas vão ser ativas novamente, que elas também sejam ligadas automaticamente. Então, tecnologias que a gente consegue conectar. Então, assim, já trazendo esses fatores, a gente já consegue trazer essa maturidade walk, que é basicamente de andando ali dentro da cloud. E por último, é a maturidade run, que é correndo num cenário de cultura FinOps, que é uma operação autônoma em 100%. Então, eu tenho cultura dentro do meu ambiente, as pessoas realmente elas estão 100% focadas em conectar finanças com as operações. Além disso, eu tenho processos bem definidos e todo o meu time segue ele, desde, mais uma vez reforçando, no meu analista júnior, no meu estagiário, até o CTO, até o CFO e até o COO. Então, está muito bem conectado, todo mundo tem essa visibilidade e todo mundo consegue seguir esses processos. E, por último, implementando as melhores tecnologias possíveis para que você consiga ter essa visibilidade. E aí, pessoal, dando sequência aqui, eu vou para a parte dos pilares de FinOps, que é importante eu destacar para vocês. O FinOps, por padrão, em seu conceito,
ele é dividido em 3 pilares, mas que não são feitos de início, meio e fim. Então, primeiro pilar, eu tenho o pilar de informar, ou seja, aí que eu consiga ter visibilidade total dos meus custos. Então, como que eu vou fazer isso? Através de tags. Então, todo recurso que eu tenho dentro do meu ambiente Cloud AWS, eu vou colocar tags e adicionar tags a eles. Seja a nível de serviços, seja a nível de contas, seja a nível de produto, o que for. Eu preciso taguear eles. Por quê? Quando eu vou trazendo essas tags, eu tenho como se fosse um identificador para cada recurso que eu tenho dentro da minha Cloud AWS. E aí, através desse identificador, que eu consigo enxergar realmente o custo que está sendo gerado por aquele recurso. Então, se eu tenho um produto lá que ele é o meu produto de e-commerce, por exemplo. Dentro do meu produto de e-commerce, eu tenho várias funcionalidades. Cada funcionalidade desse meu recurso, eu quero saber o quanto que está gerando. Então, eu quero ter a visibilidade do meu recurso de estoque, do meu recurso de processamento de compra, do meu recurso de anúncios, vamos colocar assim. Então, eu quero ter visibilidade de cada um deles. Para que eu consiga fazer isso, cada recurso que está rodando as funcionalidades lá do meu e-commerce, eu vou colocar uma tag. E aí eu vou colocar uma tag identificadora assim. Ah, esse aqui é o recurso tal da aplicação X. E aí eu consigo saber o motivo daquele custo que está sendo gerado. Porque eu tenho uma tag atrelada a ele. E aí, a partir dessas tags, eu consigo montar dashboards. E aí, por meio desses dashboards, eu consigo ter essa visibilidade que a gente quer chegar, além de também conseguir ter insights mais estratégicos para que a gente consiga pensar em estratégias para poder fazer essa otimização de custo. E aí, através disso, né, nesse pilar de informar, eu consigo alocar times e projetos de maneira muito mais assertiva. Então, o primeiro pilar é o entender, né? Vamos realizar um entendimento do ambiente de vocês. Vamos fazer uma análise geral de tudo que você tem, de todo o seu parque computacional e aonde que a gente consegue atacar para poder reduzir custos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo pilar é otimização, que é o de otimizar. Aqui, eu vou pegar tudo que eu consegui coletar na etapa de informar e aí eu vou implementar o que de fato a gente considera como aplicável. Ou seja, se na etapa de informar eu encontrei instâncias que não têm reservas, por exemplo, eu vou identificar se eu consigo aplicar uma reserva, ou seja, se aquela instância que eu tenho, ela tem um recurso e a minha aplicação ela é estável, ela não tem picos, ela sempre consome a mesma coisa. Isso quer dizer que eu consigo colocar numa reserva de instâncias naquele meu recurso. E eu colocando aquela reserva de instâncias, eu consigo reduzir o meu custo. Porque, para quem não conhece, a AWS ela tem alguns modelos de precificação. A gente tem o sob demanda, a gente tem reserva de instância, a gente tem saving plan, a gente tem instância spot. E aí, pensando nesse cenário, a AWS coloca para compromissos, né, modelos de precificação que tem compromisso, um desconto. Então, se eu vou pegar lá, por exemplo, uma instância reservada de um ano, por exemplo, e eu tenho um compromisso de um ano com aquela instância, ela vai me dar X% de desconto, porque eu me comprometi a ficar um ano com ela. Então, se a minha aplicação ela é estável, ela consome o mesmo recurso, eu sei que aquela aplicação vai se perdurar, por que eu não posso fazer uma reserva que vai me gerar um custo? Mesmo cenário para o saving plans, também ele trabalha mais ou menos no mesmo modelo, tem algumas diferenças de flexibilidade ali, mas é um outro cenário a se pensar. Né? Então, é outra possibilidade que a gente pode identificar na etapa de informar, identificando nessa etapa, eu implementar nessa etapa de otimizar. Tá? E aí, além disso, a gente consegue, na etapa de otimizar, fazer o right sizing. Né? Então, quando eu fui lá me informar, eu vi que o meu recurso, eu tenho uma instância, que ela está ali com 8 vCPU, que é Virtual Computing Processing, tá? Que é unidade de processamento virtual, e 16 de memória RAM. Só que a minha aplicação mesmo, ela só consome no máximo, no pior cenário, 4 vCPU e 8 de RAM. Ou seja, eu identifiquei uma oportunidade de right sizing, de otimizar meus custos dentro da cloud. E, consequentemente, isso vai me reduzir. Então, é mais uma vez uma forma que a gente consegue otimizar. E outro ponto é, por exemplo, no Spot Instance. O Spot Instance é um modelo que a AWS trabalha, que é como se fosse um aluguel de instâncias. Ela vai te entregar uma instância, só que a qualquer momento ela pode pegar essa instância de você. Qual que é a grande vantagem dela?
a redução de custos que você consegue chegar com ela. Porque por a AWS pegar ela a qualquer momento, ela te dá um desconto absurdo. Se eu não me engano, tá? Eu preciso confirmar depois. Mas pode chegar, em alguns casos, em até 80% de redução, tá? Então, realmente é muito agressivo. Só que, por ele ter esse interrompimento, tem algumas aplicações que não suportam. A gente tem algumas estratégias que a gente pode conversar com vocês de arquiteturas que, quando a AWS ela manda um e-mail falando que ela vai pegar aquela instância de volta, a própria tecnologia identifica isso e transfere a sua aplicação para outra instância, trazendo um downtime bem pequeno mesmo. Ou seja, você vai ter uma aplicação que ela vai estar rodando praticamente 100% disponível sempre e com instâncias que têm aí 80%, 70% de desconto. Então, você vai ter um ambiente extremamente otimizado. Claro que vai de caso a caso, mas é mais uma possibilidade que a gente tem. Tá? Então, a gente estava falando aqui sobre as etapas. Então, informar, que é basicamente ter uma visão como um todo do seu ambiente. A etapa de otimizar, que é basicamente quando a gente implementa tudo que foi encontrado. E a etapa de operar, que aqui é a governança contínua. Lembra quando eu falei que FinOps é cultura que a gente traz para dentro da empresa a nível de pessoas, a nível de processos e a nível de tecnologia? Então, essa etapa aqui é muito importante, porque aqui eu vou fazer governança contínua semanal, quinzenal, mensal e etc. Eu vou criar alertas para que toda vez que acontecer algum tipo de anomalia de custo dentro do meu ambiente, eu seja notificado. E aí até para vocês entenderem o que é uma anomalia. É basicamente quando aconteceu algum custo por hora muito acima do que era. Porque lembra que eu falei que normalmente a AWS ela cobra instâncias, por exemplo, por hora de uso, alguns serviços por requisições, etc. Então, na métrica menor, na métrica micro, ou seja, se em uma hora eu tinha custo de $1, mas em uma hora eu identifiquei que o meu custo foi para 5, 10 dólares, isso é uma anomalia de custo. E se eu for alertado na mesma hora que isso aconteceu, o impacto que eu vou ter é muito menor. Porque imagine se acontece uma anomalia de custo, eu não tenho essa visibilidade, passou-se 30 dias, onde em uma hora eu saí de um dólar para 10 dólares. Isso no final do mês vai causar um impacto gigantesco. É por isso que é importante que você tenha esses alertas de anomalia. Porque se na mesma hora que aconteceu isso, de sair de 1 dólar para 10, eu já fui notificado e eu já tomei uma ação e eu já resolvi, eu só vou ter ali 9 dólares no máximo de custo a mais no final do mês. E não isso sendo multiplicado por 24 horas por dia por 30 dias. Então, por isso que é importante você ter esses alertas. Além disso, automação de políticas e cultura de accountability. Tá? Então, tudo isso é importante que a gente faça. Então, os 3 pilares do FinOps é informar, otimizar e operar. E, muito importante destacar, FinOps é um processo contínuo. Então, se eu falo para você que FinOps é cultura, também tem que reforçar que é um processo contínuo, que a gente vai estar sempre fazendo. Então, a gente informa primeiro, otimiza, traz a parte de operação, informa de novo, otimiza, opera, e isso de maneira constante. E sempre evoluindo e sempre trazendo modernização para os ambientes. Porque aí a gente vai conseguir trazer performance e trazer otimização de custos. FinOps na prática. Falando um pouquinho sobre cada um dos pilares e ações. Eu já trouxe várias delas, né? Então, na etapa de informar, fazer tagueamento estratégico, fazer a alocação de custo por BU ou por time. Então, se você trabalha numa empresa que tem várias business units ou vários times, é muito importante que você consiga fazer a alocação de custos e recursos para cada um deles, para que você tenha visibilidade de qual que está te gerando o maior custo. Além disso, showback e chargeback, trabalhar com dashboards em tempo real é muito importante. E também focar em forecast mensal de maneira automatizada. Então, a gente tem várias tecnologias que ajudam nisso. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. É legal que a gente comece a utilizar, tá? Então, muito importante. Na etapa de otimizar, Waresizing com Computer Optimizer, que é um serviço da AWS que tem inteligência artificial embarcada e ele identifica justamente os recursos que você consegue fazer esse right sizing, tá? Que vai reduzir custos para vocês. Trabalhar com saving plans e reserva de instâncias. Então, lembra que eu falei para vocês que tem alguns recursos da AWS que você consegue... Recursos não. Modelos de contratação, modelos de pagamento que você consegue ganhar desconto. Então, saving plans, reserva de instâncias. Você tem modelo de 1 ano ou 3 anos com reserva, tá? Você pode fazer a reserva de 1 ano, aí é X tanto por cento,
3 anos é mais ainda, e no 3 anos você tem 3 modelos. Modelo 1 é no upfront, que é quando você não tem nenhum pagamento inicial, porque como que funciona? Numa visão de 3 anos, eles vão pegar o custo de cada mês e multiplicar isso vezes 36, que é 12 meses por ano, né? Vezes 3 dá 36 meses. Então, ele vai pegar o custo de cada mês e vai multiplicar por 36, e você vai chegar no valor total. Você tem um modelo que você não paga nenhuma parte disso, você vai pagar realmente mensal durante 3 anos. Então, todo mês chegou a fatura, você paga. Tem o outro que é parcial, upfront, que aí é quando você paga, por exemplo, só um exemplo, tá? Não quer dizer que é assim. Mas metade desses 3 anos, ou seja, vai pagar de uma vez 1 ano e meio, e o resto você vai pagar mensal. E o outro é você pagar tudo de uma vez. Claro que cada uma dessas categorias, você vai ter uma porcentagem de desconto. E também, por exemplo, se for no upfront é menos desconto. Mesmo, por exemplo, se for 3 anos, o no upfront, ele já dá um desconto muito legal. Mas se for parcial upfront, já é melhor. E total upfront é absurdo o desconto que você tem. Então, você tem várias possibilidades de cada vez mais ir reduzindo. Então, o saving plans e reservas é muito legal para aqueles recursos que eu comentei. Tem sempre mais ou menos ali a mesma carga de uso, tá? Spot para workloads tolerantes. Então, lembra quando eu falei que tem aquele tipo de instância que a AWS pode pegar a qualquer momento, mas ela dá um desconto muito agressivo? Workloads, ou seja, aplicações que toleram isso, é muito legal a gente trabalhar, porque traz muita redução de custo. Criar políticas de ciclo de vidas para classes de armazenamento do S3. Então, você tem um monte de arquivos armazenados dentro do S3 e você quer que ele trafegue entre várias classes mais frias, você pode definir políticas de ciclo de vida. Como, por exemplo, você configurar para que ele, quando bater ali um determinado período de tempo, tipo, deu 30 dias, né? Passou-se 30 dias, você quer que aquele objeto ele seja enviado para a classe de armazenamento que chama Glacier, que é uma classe de armazenamento que é muito mais barata. Claro que você tem um tempo de recuperação dela, né? Então pode ser que, por exemplo, você, quando for pegar aquele arquivo, demore mais ou menos ali, tipo, 2 horas para poder pegar ele, mas o custo que você vai ter para manter ele recorrente é muito baixo. Então, é uma possibilidade que a gente tem que trabalhar também, que é a classe de armazenamento e essas políticas. E, por último, no operar, então, budgets com alertas automáticos, que é aquele aspecto que eu falei, né? SCPs para governanças, detecção de anomalia, é outro ponto que a gente consegue trabalhar também, que é o aspecto que eu falei, se der algum tipo de anomalia de custos, a gente ser notificado na mesma hora, fazer review semanal de custos e também criar automação de shutdown startup, que é o que eu falei de você desligar e ligar o recurso automaticamente. Bom, dando sequência aqui, trazer aqui em relação aos benefícios e ROI. Então, o retorno ele vai muito além da redução de custos, né, pessoal? Porque a gente consegue ter vários outros fatores que a gente consegue atacar aqui nesse caso também. O primeiro deles é em relação à previsibilidade. Então, você consegue trazer orçamentos confiáveis, sem surpresas, e aí o seu CFO, né, ele vai dormir tranquilo. E aí aqui o legal é que, quando você consegue trazer uma cultura de FinOps bem implementada, você pode chegar num cenário de até 95% de previsibilidade, de forecast, né? Então, o seu forecast ele vai ter uma acurácia muito alta. Então, esse é um ponto. Previsibilidade é muito importante. Outro, agilidade. Então, times provisionam com confiança, sabendo exatamente o impacto financeiro. Então, 3 vezes mais rápido para você poder inovar. E aí, falando de inovar, já conecta o último pilar, que é o de inovação. Então, quando você tem dinheiro economizado em desperdícios, você consegue fazer o reinvestimento desse dinheiro em novos projetos, sejam eles de IA ou qualquer outro tipo de tema, né? Qualquer outro tipo de segmento. Então, são os principais benefícios que a gente consegue trazer quando a gente tem realmente uma cultura FinOps bem implementada. Dentro da AWS, a gente tem um arsenal muito completo de tecnologias que a gente consegue utilizar para que a gente consiga trazer essa cultura FinOps. Cost Explorer, então ele vai trazer visualização detalhada de custos e tendências que você tem ali dentro do seu ambiente. AWS Budget, então a gente vai ter alertas proativos e também governança em relação aos seus custos. Você pode configurar limites de gasto para cada tipo de serviço, definir esses orçamentos de fato ali para cada um deles, para que batendo ou chegando perto de bater o seu orçamento você seja notificado.
Isso é legal para que você tenha um controle mais granular ali do seu ambiente. Compute Optimizer é aquele serviço de inteligência artificial para right sizing que eu tinha comentado, né, em relação a ele trazer recomendações baseadas em dados reais, tanto de utilização de EC2, também EBS e também de Lambda, beleza? Além disso, uma visão do Trusted Advisor. Então, você consegue, por meio dele, fazer um check-up completo do seu ambiente, trazendo análise de custo de performance, segurança e tolerância a falhas, e implementar tudo isso de maneira automatizada. O Cost Anomaly Detection, aqui ele serve muito bem para aquele cenário que eu comentei das anomalias de custos dentro do ambiente. Então, aqui a gente vai conseguir identificar justamente quando, em uma hora, seu custo saiu do custo por hora de $1 para 10, e aí ele vai te notificar na mesma hora para que você consiga resolver esse problema. E Cloud Intelligence Dashboard. São dashboards avançados no QuickSight, trazendo visibilidade 100% do seu ambiente, tá? E aí aqui a gente consegue, a partir de várias outras tecnologias, mandar insights para ele, para que ele consiga te mostrar em dashboards o que você consegue reduzir de maneira geral dentro do ambiente de vocês. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a jornada de transformação FinOps que a gente tem dentro da Noage, tá, pessoal? Aqui é um cenário muito interessante, porque quando a gente construiu essa jornada de transformação FinOps, a gente uniu dois principais focos que a gente tem. O foco 1 é em relação às melhores práticas de FinOps do mercado. Então, a gente analisou muito bem como o mercado trabalha com FinOps, o que o mercado recomenda. Mas, além disso, a gente também quis trazer muito forte a visão das melhores práticas da AWS. Então, o que a AWS ela traz de melhor prática, de recomendação para a gente, quando se trata do cenário de otimização de custos dentro da nuvem? Então, a gente uniu esses dois pilares. Muito do que eu falei para vocês durante o decorrer da apresentação, a gente tem na jornada de transformação FinOps. Então, a gente parte desde a etapa de migração, onde, através da nossa parceria que a gente tem com a AWS, a gente consegue desbloquear até 75% de incentivo de migrações. Então, estou dentro de outro ambiente, estou dentro de outra nuvem, e eu quero migrar para dentro da AWS. A gente tem formas de otimizar o seu custo nessa jornada de transformação FinOps, que é incentivo para POC, incentivo para assessment, para que você consiga ter uma visibilidade do seu ambiente. A gente monte um plano estratégico e a gente monte a jornada de migração para você, e até mesmo, em alguns cenários, pague a migração como um todo e deixe seu ambiente isento por alguns meses. É uma forma de você trabalhar aí, onde a gente consegue trazer essa otimização de custo. Immediate Win é a forma de a gente ter ganhos imediatos. Em alguns cenários, a gente consegue trazer até 15% de redução. Fazendo desconto recorrente na sua fatura, a gente consegue colocar uma porcentagem de desconto fixa ali todos os meses, que vai bater no seu custo que você tem com a AWS, e aí aquela porcentagem que a gente conseguir passar para você, ela sempre vem como desconto. A gente consegue fazer um trabalho onde a primeira fatura que vem para você, após você implementar o nosso suporte que a gente tem nessa etapa aqui, ela seja postergada, ou seja, no primeiro ano você paga apenas 11 faturas. Nacionalização da fatura e várias outras formas que a gente consegue trabalhar aqui para poder trazer essa otimização. Depois, Quick Win. Então, aqui, a nossa jornada onde a gente vai tentar trazer ganhos rápidos. E aí, a gente vai trabalhar a nível de cloud. Eu vou mostrar para vocês sobre isso, tá? Então, assim, a nível de cloud, a gente vai atacar todos aqueles aspectos de right sizing, saving planes, instance spot, classes de armazenamento do S3, para que a gente consiga ir distribuindo entre ele, reduzindo os custos de acordo com classes de armazenamento mais fria. Enfim, várias possibilidades que a gente tem aqui dentro da sua infraestrutura para que a gente tenha ganhos rápidos. Aqui o foco de maneira rápida, a gente implementar e impactar de maneira significativa a infraestrutura. Mas a gente também tem a última etapa, que é o Next Steps. Lembra quando eu falei para vocês que a Noage, ela trabalha nos 3 principais segmentos de tecnologia, ou seja, ela traz uma visão cross sobre as maneiras de atuação? Então, é exatamente aqui que a gente tem um diferencial. Porque trabalhando de maneira cross, a gente consegue conectar o FinOps não apenas em infraestrutura, mas também a nível da sua aplicação, a nível do seu ambiente de dados e, principalmente,
a nível da sua infraestrutura e os 3 alinhados. E aí, fazendo isso, a gente consegue chegar em até 60% de redução. E é claro, eu vou entrar mais a fundo nessa parte do Next Steps. Migration, eu já falei para vocês como funciona, então, incentivo para POC, incentivo para migração, funding da AWS desbloqueado através da nossa parceria, e a gente tem incentivos especiais para cargas de trabalho que estão na Oracle, na Microsoft, etc., que são mais agressivos de fato, para que te incentive a migrar para a AWS. Até 65% a 75% de incentivos, tá? Alguns cenários pode ser até 100%, depende muito do caso a caso, e aí a gente pode estar aqui para analisar com vocês. E Immediate Win entra aquele aspecto que eu comentei, distribuição de crédito da AWS, 11 faturas no primeiro ano apenas, porcentagem recorrente de desconto da sua fatura, e aí, claro, depende muito de caso a caso que a gente vai conseguir trazer, mas trazendo o conglomerado de todos esses benefícios que a gente tem aqui, pode chegar em até 15% de redução. Visão de Quick Win, Cloud, entra muito sobre identificar e eliminar recursos ociosos, ajudar instâncias, ajustar a instância ao tamanho real necessário, fazer compromisso de uso para até 72% de desconto em alguns cenários. Spot Instance, trouxe até um número aqui que eu não lembrava, que é até 90% de desconto para workload flexível. Storage Data, você consegue fazer ali a distribuição de classe de armazenamento de maneira assertiva, né? Do Glacier, do Deep Archive, etc. Fazer reserva para banco de dados, fazer resizing de cache, automação liga e desliga por horário. Então, várias possibilidades que a gente tem. E aqui o Next Steps, né, que eu falei. Esse aqui é o cenário onde a gente vai trabalhar na visão cross. Cloud, tudo que envolve cloud. Se eu precisar reestruturar meu ambiente inteiro para que a minha aplicação saia de um monolito para uma aplicação que é quebrada em microserviços, uma aplicação que é baseada em eventos, eu vou fazer dentro da sua infraestrutura. Mesmo cenário para aplicação. Então, se eu quero trabalhar com uma aplicação que ela é baseada em eventos, que ela é quebrada em microserviços, eu vou modernizar essa aplicação para você, para que eu consiga conectar essa aplicação Cloud Native dentro da AWS e ela realmente conseguir usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar. Tanto a nível de otimização de custo, mas também a nível de performance, disponibilidade, durabilidade e vários outros benefícios que a gente consegue trazer. E o pilar de dados. Então, fazer otimização de carry pesada, fazer controle de policies, recursos, fazer a colocação de recurso inteligente, fazer planejamento de budget e analisar a sua estrutura de dados como um todo para que a gente consiga otimizar os custos. Então, a gente consegue, nessa etapa, fazer uma modernização completa, trazer aí até 60% de redução dentro do seu ambiente que você possui. E aí aqui, pessoal, para a gente poder finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre por que a Nuage, né? Por que a gente consegue te apoiar dessa forma, de maneira efetiva, de maneira eficaz. Primeiro, em relação aos benefícios que a gente consegue trazer e desbloquear da AWS através da Nuage. Então, a gente tem investimentos para projetos, então, isenção total ou parcial do investimento dos projetos, até 120 horas de consultoria gratuita que a gente consegue trazer, fazer análise de ambiente para migração e modernização, e aí aqui entra muita parte de FinOps. Então, a AWS, em alguns casos, ela consegue trazer incentivos para que a gente consiga analisar o ambiente de vocês e encontrar otimização de custo. Eu estou com um ambiente que está custando muito caro. João, quero falar com você, quero conversar, explicar como está. Aí eu vou conectar o nosso comercial que está aqui, que é a Nicole, com vocês, para que a gente consiga entender com a AWS qual é o tipo de incentivo que a gente consegue conectar para isso, para ver se a gente consegue isentar essa análise. E aí, fazendo a análise e mostrando para vocês as possibilidades de custo, também executar essa otimização de custo. Então, é mais uma forma que a gente tem aqui. Segundo benefício desbloqueado, créditos na conta AWS. Então, você consegue testar serviço da AWS sem custo, até 5 meses de incentivos, ou seja, créditos para serviço da AWS ali, para vocês poderem ter um custo isento. Desbloquear incentivo para startup e projetos de IA generativa também, tá? E o último pilar é o desconto de fatura AWS, que eu já falei para vocês na jornada de transformação FinOps. Então, aqui a gente tem uma jornada que ela é comprovada, metodologia própria de transformação FinOps, com resultado de 30% até 73% de redução. Automação e ferramentas que a gente consegue trazer. Cloud Check, que é uma ferramenta excepcional que vai fazer análise no seu ambiente de maneira recorrente. Cloud Intelligence Dashboard, que eu já expliquei para vocês. Automações customizadas para governança contínua. E o mais importante de tudo é que toda vez que a gente for analisar o seu ambiente, trazer algum projeto para poder
conseguir impactar a empresa de vocês é sempre numa visão 360, unindo a sua infraestrutura, unindo a sua aplicação, unindo o seu ambiente de dados e, muito mais além disso, também analisando o seu negócio, para poder entender os seus objetivos, as suas dores e traduzir isso na melhor tecnologia possível. Bom, pessoal, é isso. Sobrou aí uns 6 minutinhos para a gente poder tanto fazer o sorteio, quanto também tirar algumas dúvidas. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é: escaneiem esse QR Code aqui, não saiam ainda, tá? Escaneiem esse QR Code aqui, preencham as informações que a gente vai fazer o sorteio. Eu só quero confirmar, aí Nicole, Vinícius, que faz parte aqui do time da Noage, se vocês puderem confirmar se a gente vai fazer agora ou se a gente vai fazer depois e vocês vão trazer isso. Acho que é legal aí pro pessoal. Enquanto vocês confirmam isso, eu vou ler a pergunta que tem aqui no chat. Vamos fazer agora, JP. Boa. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer agora. Tem 5 minutos aqui restantes do webinar. Eu vou esperar esses 5 minutos, tá? Para que vocês consigam escanear o QR Code. E aí, dando os 5 minutos, tá? Quando for ali 11h06, mais ou menos, a gente já vai realizar o sorteio. Então fiquem aí para que vocês consigam saber quem foi o ganhador. Marcelo Antônio perguntou: pagamento em BRL? Sim, Marcelo. Naquele modelo que a gente trabalha, do programa de distribuição que a gente fala, a gente faz a nacionalização da fatura de vocês. Ou seja, primeiro ponto, ele sai do cartão de crédito e aí não vai mais onerar o seu limite, você não vai ter seu limite comprometido com a fatura AWS, que muitas das vezes pode ser alto, e ele vai para boleto. E no boleto vai vir em BRL, em reais. Claro que, por se tratar de uma tecnologia que vem de fora, que a AWS é uma empresa ali de fora, né, do exterior, Estados Unidos, etc., ela te cobra por dólar. Mas aí, quando você for receber esse pagamento, vai ser convertido, né? Então, ele vai converter o dólar para o real, na cotação do dólar atual, vai ter um imposto que é aplicado, né, nesse custo, e aí vem um valor em reais para você pagar. Beleza? Pessoal, enquanto vocês estão preenchendo, se vocês quiserem ir mandando as dúvidas, fiquem à vontade aqui no chat, tá? Se tiver alguma pergunta, quiser falar assim, João, eu quero marcar uma reunião para falar do meu ambiente meu ambiente da AWS para poder reduzir o custo. Manda aqui no chat também. Fiquem à vontade. Nicole está aqui com a gente. Nicole, se você quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Ela é a nossa comissão responsável e aí ela vai estar 100% atenta aqui para poder falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Obrigada aí pela presença de todos. Eu deixei o meu contato aqui também no chat, então fiquem à vontade para salvarem, para me chamarem. Estou 100% à disposição aí para conversarmos. Marcelo que mandou a pergunta, caso também você tenha outras dúvidas que queira tirar ali em mais detalhes, a gente pode estar marcando uma reunião, tá? Para falarmos também. E a ideia aqui, acho que é até alinharmos e, claro, trazermos esse olhar e essa cultura de direcionamento, de redução de custos. Então, para entrarmos num detalhe na sua cultura, no seu ambiente, é importantíssimo que a gente tenha essas agendas mais direcionadas, tá? Novamente agradeço o tempo de vocês. A gente está só colhendo aqui todos os nomes para realizarmos o sorteio. Boa, isso aí. Nicole é nossa especialista, pessoal. Tem uma coisa que ela manja de AWS, conhece bastante incentivo. Ela é a pessoa que vocês vão pedir incentivo aí, pessoal. Quero incentivo para fazer um projeto. Enche o saco da Nicole que ela vai ajudar vocês. Vamos nessa, conte comigo. Pessoal, esperar mais uns 3 minutinhos aí, 2 minutos e 50, só para finalizar aqui o contador certinho, que é o tempo de vocês preencherem, tá? E aí, assim que finalizar, a gente faz o sorteio bem rapidinho aqui. Vinícius está presente com a gente, ele faz parte do time da Noage, ele vai rodar o sorteio para vocês verem quem foi o ganhador. Boa sorte a todos, tá? Se vocês não ganharem, não fiquem tristes, porque a gente está sempre fazendo esses eventos e em todo evento a gente faz algum sorteiozinho aí para poder trazer esse engajamento com o pessoal. Então, nos acompanhem YouTube, Instagram, LinkedIn, manda mensagem para a gente, pode realmente ficar ali, enchendo o saco mesmo, para a gente estar de perto de fato, tá? Que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Inovações da AWS, como a gente pode agregar mais valor, trazer benefícios para vocês, etc. Então, vai acompanhando a gente está fazendo bastante evento. Quem é de São Paulo, a gente faz muito evento aqui em São Paulo também, tá? Na AWS,
E aí, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque quando a gente for fazer algum tipo de evento na AWS, para vocês conhecerem, vocês podem se inscrever para poder conhecer lá o centro da Amazon Web Services, o escritório, conversar com alguns AM de lá também, ou até mesmo o escritório da Nuage, que fica aqui perto do Morumbi, tá? Para vocês conhecerem também. Fiquem 100% à vontade, caso vocês queiram ir lá. É um ambiente bem legal, bem acolhedor, bem aconchegante. Tem chopp de graça para quem gosta de beber. Então, assim, vai nos acompanhando aí, que a gente tem bastante coisa para poder agregar para vocês. Beleza? Bom, acho que a gente já pode fazer o sorteio. Podemos. Falta só um minuto aí, mas eu imagino pela quantidade de pessoas, todo mundo já deve ter se inscrito. Vinícius, você quer fazer já? Rodar a ferramenta? Bora. Aí? Deixa eu só colocar os nomes aqui. Boa. Compartilhar minha tela. Pronto, bora lá. Boa. Só agora, hein? 3, 2, 1. Adriano Esteves. Adriano Esteves está presente com a gente aqui ainda? Vamos ver. Está, o participante do modo escuta, Adriano Esteves. Adriano, manda um oi no chat aí que você acabou de ganhar um projetor com plataforma de streaming, Netflix, Prime Video, tudo integrado aí, ó. Tá por aí, Boa, Adriano? parabéns, Adriano. Adriano, eu vou deixar Tá tudo aqui bem. novamente o meu contato para você me mandar uma mensagem e aí a gente vai colher todas as informações para enviar para ti o projetor, tá? Ou se você estiver próximo aqui ao nosso escritório, a gente também pode fazer essa entrega aí presencial para você. Sim, Adriano tá aí. Boa. Boa, Adriano. Manda mensagem aí que a gente entra em contato. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer falar um pouquinho sobre FinOps para vocês. Fiquem 100% à vontade, mais uma vez reforçando, para poder tirar qualquer tipo de dúvida com a gente, marcar uma reunião e fiquem atentos para os próximos eventos. Um abraço e uma ótima quinta-feira para todo mundo, hein? Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.